Fala galera, aqui é o Antônio da Next e no vídeo de hoje a gente quer ajudar vocês a melhorar suas técnicas de leitura e de interpretação, seu inglês, te ensinar um pouco de vocabulário e tudo isso através de uma música que fez muito sucesso nas últimas semanas, que é do The Weeknd e se chama Call Out My Name. We found each other. I helped you out of a broken place. You gave me comfort. Falling for you was my mistake. Put you on top. I put you on top. I claimed you so proud and openly. Bom, antes da gente ir pra música em si, talvez alguns de vocês achem estranho a gente estar fazendo uma aula de inglês focada em Enem vestibulares usando uma música. Mas uma música é um texto literário como qualquer outro, requer interpretação, análise, então todas essas técnicas que você vai precisar aplicar no Enem ou do vestibular ou qualquer prova de concurso, mestrado, doutorado e assim por diante, todas essas técnicas podem ser praticadas através de uma música. E além disso, não é incomum ver em provas de vestibular e Enem questões que pedem a interpretação de músicas, conforme a gente falou em alguns vídeos anteriormente. Então, indo para o texto, a técnica de leitura e interpretação que a gente quer passar para vocês agora é sobre ler ativamente. O que quer dizer isso? Você vai ler o texto e vai estar fazendo anotações, circulando palavras, trechos, expressões, sublinhando. Tudo isso para deixar claro dentro do texto os momentos mais importantes, os trechos mais importantes, parágrafos onde a ideia principal é transmitida. Então agora, interpretando o texto, a gente precisa achar nesse texto elementos que nos dêem uma ideia clara de qual ideia que o compositor queria passar com essa música. E uma das maneiras de fazer isso, começando agora, seria pelo título. O título da música é Call Out My Name, que em português seria algo parecido com Chame Meu Nome, algo nesse sentido. Então a gente já começa a ter uma ideia de que a música fala sobre amor, sobre relacionamentos, algo desse tipo. Provavelmente de uma maneira negativa, conforme a gente vai ver nos primeiros versos. Falling for you was my mistake, onde ele diz claramente que ter se apaixonado, ter gostado dessa pessoa, dele ou dela, foi um erro. No verso seguinte a gente vê I put you on top, o que nos dá a ideia que ele fez o parceiro ou parceira dele, naquele momento, uma prioridade, abriu mão de coisas por ele ou por ela, e pelo tom com que ele fala, não foi correspondido nesse sentido. Isso também é claro nos versos When times were rough, I made sure I held you close to me, o que significa que ele teve presente na vida desse parceiro ou parceira dele nos momentos difíceis, nos momentos complicados, mas mesmo assim o relacionamento acabou não dando certo. E aí a gente vai pro refrão, onde a gente tem o seguinte: Girl, call out my name and I'll be on my way. Então nesse momento, primeiramente fica claro que o parceiro com que ele está falando diretamente se trata de uma mulher, porque ele usa o termo girl. E além disso, a gente vê que mesmo ele estando decepcionado com a maneira com que o relacionamento se deu, mesmo ele achando que ter se apaixonado por essa pessoa foi um erro, ele ainda quer estar com ela, ele ainda quer voltar para ela. A gente vê isso claramente pela expressão I'll be on my way, que quer dizer que bastaria ela chamá-lo que ele voltaria até ela. Ele quer estar junto dela ainda. E aí, depois do refrão, a gente tem algumas indicações do tanto que ele se dedicou ao relacionamento. Logo nos primeiros versos, pós-refrão, ele diz I almost cut a piece of myself for your life, o que pode ser interpretado de várias maneiras, mas nos dá a ideia clara, o mínimo que a gente pode entender disso é que ele abriu mão de muita coisa por causa dessa pessoa. Ele sacrificou por esse relacionamento e não foi correspondido nesse sentido. Outro momento logo em seguida muito importante para entender isso é onde ele diz Guess I was just another pit stop, onde ele diz literalmente que ele foi apenas um pit stop para ela. O que isso quer dizer? Ele serviu para ela em determinados momentos, foi cômodo, foi útil, mas logo foi esquecido assim que ela seguiu em frente. Agora compara o texto original com o texto que você obtém quando você lê de maneira ativa, conforme a gente disse no início do vídeo, conforme quando você lê sublinhando, marcando, fazendo anotações dos trechos mais importantes para entender a mensagem geral do texto. Fica claro que com o texto todo marcado fica muito mais fácil de entender o que o compositor quis dizer
Você presta muito mais atenção nos detalhes que transmitem essa mensagem e ficaria muito mais fácil de responder questões numa prova, qualquer que seja, vestibular, Enem, no colégio e assim por diante. Quanto à parte de gramática, é muito importante para entender a mensagem do texto que você esteja familiarizado com os verbos no passado, simple past. Porque, principalmente nos primeiros versos, ele utiliza muitos verbos irregulares no passado. São eles, nesses primeiros versos, found, had, put, were e made, que são as formas passadas dos verbos find, have, put, be e make. Se você não souber esses verbos no passado, esses verbos que são irregulares, então a gente tem que decorar, ficaria muito difícil de entender a mensagem que o autor quer transmitir com relação ao relacionamento passado dele, de por que ele estava decepcionado e sofrendo por esse relacionamento que se foi. Resumindo, quando lendo e interpretando um texto, sempre sublinhe, marque e destaque as seções-chave e que transmitem a mensagem e a ideia principal do texto. Nessa música, aprendemos as expressões to call out one's name, to fall for someone, mistake, rough times, to be on one's way and to waste one's time. Esperamos que você tenha gostado dessa lição rápida de leitura e interpretação. Fique atento aos canais e às páginas da Next para mais aulas, estratégias e dicas de estudo para sair bem nas provas de inglês de vestibular e Enem. Não se esqueça, sua prova de inglês pode ser o fator decisivo para alcançar seus sonhos e objetivos.